Vamos falar do outro jogo. O Fluminense recebe o Corinthians mais cedo, às 7h30 da noite. Um duelo de opostos. Vamos lá com a reportagem da Roberta Barroso. Um carioca e um paulista. Um tricolor, outro alvinegro. As diferenças entre Fluminense e Corinthians, que se enfrentam nesta quarta pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, não param por aí. A diferença também é grande dentro de campo. Comparando os dois times, o ESPN True Media mostra que o de Fernando Diniz finaliza bem mais que o de Vitor Pereira. Para jogar do jeito que a gente pretende, é um jogo que requer uma dose muito alta de humildade e de coletividade. São muitos jogadores que precisam se mexer ao mesmo tempo para poder um pegar na bola, um de cada vez, só tem a bola. E quando a gente perde a bola, todo mundo tem que... A gente joga com o bloco mais avançado, então a gente precisa da participação de todos para atacar e de todos para defender. As duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão este ano. Vitória do Fluminense por 4-0. Mas o Corinthians foi com um time alternativo. Na época, estava de olho na Conmebol Libertadores. Percebemos claramente que é uma equipa que tem um padrão de jogo, que nós temos que estudar muito bem e que perceber muito bem para não voltar a acontecer o que aconteceu. Não acredito que o jogo vai ser com a mesma matriz, mas é uma equipa forte. Em 39 jogos com o português no comando do time na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Timão tem em média 10,9 finalizações por jogo. Já o Fluminense em 27 jogos com Fernando Diniz no Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, a média é de 14 finalizações por jogo. Já lá atrás, na defesa, o time de Diniz também sofre menos finalizações. São 11,4 contra 11,6 do Corinthians. Outros dados do ESPN True Media mostram na Copa do Brasil e Brasileirão superioridade em posse de bola dos comandados de Fernando Diniz. 60,2% contra 54,9% do time de Vitor Pereira. E o Flu tem mais gols marcados que o Timão, 50-37. Mas a expectativa no Fluminense nesta quarta é tentar manter a defesa zerada. Vamos fazer de tudo para tentar ganhar e de preferência sem tomar gols. É isso, olha só, a gente fez um recorte com o que vai acontecer nessa quarta-feira. O Flu como mandante, o Corinthians como visitante. Olha a diferença, Antero. 28 jogos para o Flu, 27 para o Corinthians. 19 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, aproveitamento de 72% para o Fluminense. Do outro lado, 7, 8 e 12, 36%. É o dobro do aproveitamento do Fluminense. Gols marcados 52 contra 22, gols sofridos 25 contra 34. O estilo de jogo parece bem definido, né? O Fluminense com a bola, posse de bola, tentando controlar as ações do jogo, o Corinthians reagindo. Podemos ter aí uma surpresa, o Corinthians mostrando muito do que mostrou contra o Atlético Goianiense. Mas mostrou em casa. Foi em casa. O visitante foi mal lá também. Aí, por exemplo, eu falei agora há pouco de telas, né? Essa é interessante. Embora também sejam compromissos diferentes, né, que ambos disputaram, mas qual é a tendência que a gente vê? Um, como mandante, é forte, não importa qual torneio que dispute, e o outro também, seja lá campeonato estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, etc. e tal, como visitante maravilha, bem comportado, quieto, né? Não incomoda o seu anfitrião. E, de fato, essa é uma questão que deixa o torcedor do Corinthians com um pé atrás a respeito do que seu time pode fazer. E vice-versa, né? O torcedor tricolor fica animado, porque o Fluminense tem sido muito eficiente como mandante. E se for o Fluminense, vamos tirar jogos assim
contra o Fortaleza, por exemplo, que ele teve uma dificuldade, passou na Copa do Brasil até de uma forma um tanto polêmica, e também a derrota para o Internacional. Mas é um Fluminense que, pegamos um recorte dos últimos 2 meses, uma Vem subida muito forte. É interessante isso que você falou, porque ali perdeu para o Inter, depois foi jogar contra o Fortaleza. Perdi o primeiro tempo. Ali parecia que ia degringolar, virar a chave. Não virou. Não. Teve força para voltar no segundo tempo e conseguir o resultado. E é isso o que o corintiano quer saber agora. Se virou a chave o Corinthians para um bom futebol. O Corinthians tem alternado muito neste ano aqui. Há momentos em que a gente fala, nossa, o Vitor Pereira até está realmente conseguindo algo além do que se esperava, com um elenco muito contrastante, com muitos jogadores rodados experientes, mas sempre a gente repete, mas é bom, né? Um já foi embora, que é o William, o Paulinho machucado fora de combate faz tempo, o Jô, que era outro que era da casa, mas também já foi embora. Maicon. O Maicon machucado, embora até um pouco mais jovem. O Renato Augusto agora voltando, né, a ter mais espaço no time principal, o Juliano oscilando. Então, alguns jovens crescendo, mas também não tendo uma regularidade. Então, é um Corinthians instável, é um Corinthians que eu coloco um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação que eu tenho usado muito para o São Paulo nos últimos anos, eu acho que nesta temporada cabe para o Corinthians. O Corinthians, se amanhã fizer 2, se fizer 3, bom, 3 é até difícil, ele fez, esse ano aqui, acho que se a gente fizer um levantamento de mais de 2 gols, são raros os jogos. Um deles fora da curva foi o da semana passada contra o Atlético Goianiense. Mas se o Corinthians fizer 2 gols amanhã, quando eu falo 2 gols, não é fazer 2 gols e tomar 4, né, gente? Se vencer, por exemplo, por 2 gols de diferença, aí vai ser até uma surpresa, por aquilo que tem mostrado. Vejo, em teoria, um pouco mais de equilíbrio nesse duelo do que no outro. No entanto, se fosse, eu falei quanto? 8-2 no outro? Esse aqui eu diria 7-3. Né? Para mim, vejo hoje os 2 times, o Fla-Flu, né, o Flamengo e o Fluminense, como se tivesse que cravar seco, só seco, em loteria, colocaria os 2. Fla-Flu. Colocaria o Fla-Flu. Gente, é projeção, não é uma visão. Se eu soubesse o que ia acontecer, eu estava rico jogando toda semana, ganhando na loteria. O legal é que qualquer final é demais, né? Qualquer final é bem interessante. Não, qualquer, porque são 4 times que têm torcida, tem história, tem camisa, tem títulos. E na competição, o único que busca ainda um inédito é o São Paulo. Bom, vamos ver como chegam as 2 equipes. O Juliano nem vai para o jogo, o Ganso está voltando. As informações com a Jéssica Dias e também com a nossa Roberta Barroso. Fã de esporte, o Fluminense encara o Corinthians nesta quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Mais uma noite de casa cheia. Para essa partida, Fernando Diniz conta com o retorno de Paulo Henrique Ganso. Ele foi poupado na vitória contra o Coritiba por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro e está à disposição. A dúvida é se André vai a campo. No treino de segunda-feira, André se reapresentou com febre e ficou fora da atividade regenerativa. De acordo com o portal Netflu, nesta terça, André participou da atividade, mas segue como dúvida caso tenha uma recaída nesta quarta, fica fora da partida. Durante todo o dia, durante toda essa terça-feira, torcedores trocaram os ingressos. Essa é uma obrigatoriedade imposta pela Polícia Militar, pela troca de ingressos por bilhetes físicos, justamente pela complexidade e pela importância que envolve esse jogo. Fã de esportes, o Corinthians já está no Rio de Janeiro, fica concentrado aqui em Copacabana até o momento do jogo desta quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Fluminense no Maracanã, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A equipe chegou com o Cantilho, que vinha sofrendo com dores musculares. Ele veio para o Rio, começa o jogo no banco de reservas. Em contrapartida, o meia Juliano ficou em São Paulo. O motivo de não ter viajado não foi divulgado pelo Corinthians. O técnico Vitor Pereira, que poupou os titulares do Campeonato Brasileiro, deve escalar a mesma equipe que venceu e se classificou em cima do Atlético Goianiense nas quartas de final da competição. Sendo assim, o Corinthians deve ir a campo nesta quarta com Cássio no gol,
Fagner na lateral direita, Gil Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. 3.400 torcedores do Timão são esperados no Maracanã nesta quarta. Obrigado, Só isso, Jéssica. Um pouquinho assim. 3.400. Nós falamos da invasão, bom, também naquela época, o 76. O Maracanã tinha capacidade para o dobro que tem hoje, até mais do que isso, né? Foi uma surpresa, né? O Maracanã meio a meio. Hoje é impossível, né? Não tem como, né? Não tem como, até pela forma como são distribuídos os ingressos, os compromissos que os clubes têm com os seus sócios fidelizados, né? Mas 3 mil hoje é até pouquinho, mas tudo bem. Mas faz barulho. Opa, faz, claro que faz. Até porque quem costuma viajar nesse tipo de partida, assim, é aquele torcedor mesmo o mais barulhento, né? Canta o jogo inteiro. É o pessoal de organizada, também eles acabam tendo preferência na compra de ingressos, né? A gente pode falar que tem 2 maestros nesse jogo, ou que a previsão... Os dois têm papéis fundamentais, o Ganso de um lado, o Renato Augusto do outro? Sim, tem. Bom que a esta altura da carreira o Ganso tenha, quer dizer, resgatado essa função de maestro e deve ao Diniz, assim, que encheu a bola dele desde que chegou, né? Falar, tem esse cara aqui, esse é craque. Bom, é craque, a gente fala desde quando ele surgiu no Santos 12 anos atrás já, por aí, junto com... 12 anos, 13 anos atrás praticamente, 2009, 2010, com o Neymar. E o Renato Augusto, não, a gente já sabe do que ele faz, né? Há muito tempo no próprio Corinthians, foi destaque na seleção brasileira com o Tite e volta agora, joga muita bola, joga muito, é um cara que tem um toque refinado. E são 2 jogadores em fase madura de suas respectivas carreiras, mas, assim, o Renato tem alguns companheiros jovens até para acionar na frente, e o Ganso não muito diferente disso, embora tenha um que seja mais incisivo, tem sido mais incisivo, que é o Cano. Jogo interessante, assim, eu diria assim, uma matinê, né, em comparação com a outra partida, mas também partida para gols, por que não? Gols. Eu falo partida para gols, sobretudo pelo retrospecto do Fluminense. O Corinthians também pode fazer, pode marcar, tem jogadores de frente com capacidade, tem o Renato Augusto, mas também não imagino o Fluminense passando, assim, em brancas nuvens. Quer dizer, aconteceu recentemente contra o Internacional, mas aquele foi um jogo à parte. Então vejo um jogo com gols e um Fluminense que não há como ser diferente, não é um Fluminense que vai esperar o Corinthians vir para cima, porque senão o Corinthians também não vai, o Corinthians vai ficar na dele. Então é um Fluminense que vai jogar como tem jogado sempre. É muito bom em saída de bola, em elaboração no meio de campo, vai forçar, e o Corinthians tentará segurar-se e, com a qualidade que tem Renato Augusto e outros na frente, quem sabe surpreender.